Fala nação, venho trazer aqui um trecho do programa Troca de Passe da Sport TV sobre a partida do Flamengo no Nublense. Esquerda, o Pulgar, que hoje virou a principal peça de saída de bola do Flamengo, de início de construção, e o Vitor Hugo. O que foi a campo em tese, praticamente é o que sobrou de time. E com uma enorme dificuldade de ser competitivo. Então, para mim, entre as escolhas do Sampaoli, hoje, pode debater um monte de questões táticas de funcionamento do Flamengo nos últimos jogos ao longo do trabalho do Sampaoli. Agora, as escolhas de nomes hoje, elas, para mim, estão muito relacionadas com o time que vive as voltas e de uma comissão técnica que, nesse momento, tem uma imensa preocupação de tentar, por exemplo, diante de um Nublense, um adversário que aparentemente é mais acessível, tentar ganhar com o mínimo de desgaste possível ou de perda de novos jogadores, porque o elenco vai escasseando. Quando a gente pensa em elenco do Flamengo hoje, por vezes a gente tá falando de um elenco virtual quase, porque os jogadores não estão disponíveis. E isso é uma questão que vai afetar a temporada do Flamengo nas próximas semanas. A tentativa de recuperação, tentativa assim que abrir a janela de trazer novos jogadores, mas de recuperar jogadores e de ter esses jogadores à disposição. Porque o Flamengo tem é nítida uma falta de vigor. E aí você pode também discutir como, num mesmo lance, como o lance que acabou definindo o jogo, Léo Pereira, Thiago Maia e Vidal, os três numa disputa de bola, perdem seguidamente o duelo. Ele passa no meio de 4 jogadores do Flamengo para sair na frente do Matheus Cunha. Isso é uma questão que também vai. Daqui a pouco, se você quiser, a gente entra mais ou menos no desenho de Flamengo, que é o que o Sampaoli mais ou menos vem tentando fazer, que a gente pode mostrar no campinho. O problema, né, Mansur, Aline, amigos do Troca de Passes, é que o Flamengo desperdiçou pontos preciosos contra 2 adversários muito acessíveis, né? Porque o Racing, por exemplo, foi jogar contra o Alcas e lá, fora de casa, venceu o jogo. O Flamengo perdeu na estreia da Libertadores, poupando os seus titulares. Hoje, fora de casa de novo contra o Nublense, o Flamengo desperdiçou 2 pontos, foi até lá e empatou. Um grupo que parecia muito fácil para o Flamengo está se tornando mais complicado do que era para ser, né, Aline? Fato é que o Mansur citou as escolhas para tentar deixar o time pontuar e tentar ficar com o tanque cheio, né, para a sequência de jogos. Fato é que o time pode até ter ficado com o tanque cheio, mas desperdiçou mais 2 pontos e vê sua situação mais complicada, né, Aline? Eu concordo com o Mansur sobre a questão física do Flamengo. Obviamente isso acontece, mas mesmo assim, o time que foi em campo hoje é um time muito superior tecnicamente. Muitas vezes parecia, e muitas vezes parecia que estava com freio de mão puxado, né? Puxado. E de jogadores titulares mesmo. A gente está vendo a classificação aí, que era um jogo para de fato deixar o Flamengo numa situação praticamente encaminhada, né, para se consolidar e aproveitar os bons resultados, não o desempenho, mas essa sequência de bons resultados do Sampaoli, né? E aí a gente está vendo tudo ficar um pouco mais punk, não vai ser, a continuidade não vai ser fácil. Tudo bem que o Flamengo tem 2 jogos no Maracanã, né? E aposta tudo no seu estádio, na sua torcida, para que o Flamengo consiga fazer os 6 pontos e assim consiga avançar a próxima fase. Não depende dele para ser primeiro do grupo. Chega no máximo a 11, mesmo que vença o Racing, mas o Racing vai ter o outro jogo podendo chegar a 13. O Racing joga contra o Flamengo e depois joga contra o Nublense em casa. Se imagina que o Racing vai passar pelo Nublense. Ele vai terminar pelo menos com 13 pontos. E eu estava dando uma olhada aqui, o Nublense hoje é o 12º colocado do campeonato chileno. Vejam vocês, o Flamengo, mesmo poupando alguns titulares, tinha quase que uma obrigação de ir lá no Chile e trazer esses pontos. O que é muito curioso de se observar é que a gente teve claramente a situação do Gerson, antes do jogo, ter se lesionado, né, naquela preparação. Logo depois, o Arrascaeta. A gente sabe que os treinadores não têm tempo, de fato, né, para treinar nesse calendário maluco que é. E aí precisa, de fato, puxar essa intensidade, né? Puxar essa intensidade porque o Flamengo vem pagando por uma falta de organização física, né, de planejamento que aconteceu no início do ano e vem pagando até hoje. E esses jogos mostram isso, essa diferença da falta de intensidade. Eu não falo só intensidade de correr, é o movimento de você pensar mais rápido, de dar um passe. Você vê uma equipe completamente desconecta, né, não é uma equipe que está compactada, não é uma equipe que ataca em bloco, que ataca de forma organizada, apesar de eu já enxergar alguns padrões, de fato, do Sampaoli. Mas ainda é uma dinâmica que não está muito bem encaixada e se dificulta completamente o jogo do Flamengo.
Vamos falar mais sobre esse jogo? Pois não, mas você quer falar o quê? Não, só Vai lá. concordando com ela. O Flamengo tem alguma. O primeiro tempo, por exemplo, eles confrontou o Flamengo com uma questão que aí é uma questão, a gente saiu da questão física e veio para a questão de implantação de modelo, né? O Flamengo se coloca em campo do jeito que o Sampaoli quer, com 3 homens por trás, um volante, 2 homens abertos, 3 meias, sendo o Gabigol o meia central por trás do Pedro. A partir daí, o Flamengo, um pouco por característica do que foi a formação, que foi a campo, um time sem muito escape de velocidade, sem dinâmica no meio, que fazia a bola andar muito lentamente. E o Flamengo tem tido dificuldade quando encontra uma defesa colocada mais atrás. Se quiser, até a gente mostra aqui como era o Flamengo. Dá tempo de mostrar como... Mostra aí. Como era o Flamengo. O Flamengo se defendia assim, 2 linhas de 4, Pedro e Gabigol um pouco mais liberados à frente. Quando o Flamengo tinha a bola, o Flamengo se organizava no que tem sido mais ou menos a estrutura habitual. Felipe Luiz como um terceiro, por aqui, o Varela abrindo o campo de um lado, o Cebolinha abrindo o campo de outro, o Thiago Maia como volante, o Vidal como meio um pouco mais à direita, Pedro como centroavante e o Gabriel por trás dele. É praticamente é o que o Sampaoli disse na entrevista coletiva dele, que ele chamava de 3-1-6, que é basicamente essa formação. O Flamengo tinha uma possibilidade de jogo boa pelo lado esquerdo, porque o Yublense fazia alguns encaixes individuais, o Gerson saía e por vezes arrastava um defensor e ficava um espaço nesse setor. O fato é que foi de uma jogada do Gerson dominando pela meia esquerda que surgiu o gol do Flamengo na finalização do Gabigol. No segundo tempo ele muda um pouquinho a estrutura, ele fica mais com o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, faz o Felipe Luiz trabalhar um pouquinho mais à frente, com o Vidal por aqui, adiantando Gabriel, Gerson, o Cebolinha pelo lado, uma mudança sutil de estrutura, mas trabalhando mais em 2-3-5 do que em 3-1-6. O problema, não sei se vocês concordam, é que o lado direito fica muito frágil, né, ofensivamente, porque tanto o Varela quanto o Vidal já não tem... O Varela por característica... Pra isso. E aí tá chegando o Luiz Araújo. É isso. O Varela já por característica não é um lateral que te dá muita opção ofensiva. E com o Vidal longe da sua melhor forma física, acaba que o lado direito acaba ficando muito fragilizado ali, né? E o Flamengo cria muito pouco para aquele lado. Uma posse de bola grande e pouquíssima agressividade. Sim. O mecanismo que é muito claro desse Sampaoli, desse Flamengo do Sampaoli, é ter o Gerson ali como meio-campista, um falso ponta, né? E alternando, por vezes ele vem para abrir e o Cebolinha vem para dentro. De você conseguir gerar jogadores naquele espaço ali para girar para o lado direito, que aí é onde você acabou de falar sobre a vulnerabilidade ofensiva dessa equipe, que não tem um jogador que ataque esse lado direito. A ideia do Sampaoli é muito clara. O jogo contra o Corinthians, de onde saiu a jogada do gol do Flamengo? Pelo lado esquerdo, com Gerson e Cebolinha. Virando pro outro lado e o Léo Pereira lá se posicionando e tudo. A ideia é exatamente essa, povoar o lado esquerdo e jogar pro lado direito, mas aí não tem essa efetividade, essa dinâmica ofensiva do lado direito do Flamengo. Olha, vamos falar mais sobre Flamengo daqui a pouquinho, vamos ouvir a entrevista do Jorge Sampaoli, direto lá do Chile. Então, o Flamengo continuará sendo assunto aqui no Troca de Passes, esse empate que não foi bom para o Flamengo jogando lá no Chile. Quem se deu muito bem mais uma vez foi o Paulo. Então foi isso, nação. O Flamengo estava muito apático na partida, sem profundidade na lateral direita. E com isso, o meio de campo sem Arrascaeta e Everton Ribeiro, só tocando bola para lateral, sem profundidade. O gol do Gabigol saiu num lançamento, um achado ali, que Gerson escorou de peito, ainda esbarrou na defesa do Nublense e sobrou pro Gabigol. O Gabigol pegou de prima, com uma linda batida, e acertou o canto sem chance nenhuma pro goleiro. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu!